Em um anúncio que pegou o mundo completamente de surpresa, a China acabou de revelar avanço tecnológico tão significativo, tão inesperado, que analistas de inteligência americanos estão revisando freneticamente suas avaliações sobre onde a China realmente está na corrida tecnológica global. E a reação de Washington, rápida, dura e reveladora de quão profundamente preocupados os Estados Unidos estão com o que acabou de testemunhar. Não estamos falando de incremento gradual em tecnologia existente. Não estamos falando de China alcançando capacidades ocidentais que já existem há anos. Estamos falando de salto genuíno, tecnologia que, até semana passada, muitos especialistas acreditavam que a China estava há anos, talvez uma década, de conseguir dominar. E, de repente, lá está, funcional, demonstrado publicamente e mais alarmante para formuladores de políticas em Washington, aparentemente conseguido, apesar de anos de controles de exportação meticulosamente elaborados, especificamente projetados, para impedir exatamente esse tipo de avanço. Como isso aconteceu? Como a China conseguiu esse avanço sob o nariz de aparatos de inteligência ocidental que supostamente monitoram cada aspecto do desenvolvimento tecnológico chinês? Mais importante, o que exatamente foi conseguido e por que está causando tal alarme em corredores de poder de Washington a Bruxelas a Tóquio? E, crucialmente, o que a reação americana nos diz sobre o estado da competição tecnológica a China? Porque as medidas que Washington está aparentemente se preparando para implementar em resposta são algumas das mais agressivas e abrangentes já consideradas. Movimentos que teriam sido impensáveis apenas alguns anos atrás, mas que agora estão sendo discutidos seriamente nos mais altos níveis do governo. Esta não é apenas mais uma história sobre rivalidade a China. Este é momento potencialmente definidor que futuros historiadores podem apontar como ponto de virada. O momento em que ficou claro que contenção tecnológica estilo Guerra Fria não estava funcionando como planejado, que a China estava provando ser adversário tecnológico muito mais formidável do que muitos assumiram, e que competição pela supremacia tecnológica estava entrando em nova fase mais intensa e potencialmente perigosa. Nos próximos minutos, vou mergulhar profundamente no que a China conseguiu, revelando detalhes específicos que estão sendo relatados por fontes técnicas. Vamos explorar como esse avanço foi possível, apesar de controles de exportação extensivos. Vamos examinar as implicações militar, econômica, geopolítica desse desenvolvimento. E vamos analisar a resposta americana que está sendo formulada, incluindo medidas que poderiam fundamentalmente remodelar comércio tecnológico global e alianças nos próximos anos. Esta história revela algo profundo sobre natureza de competição tecnológica no século XXI. Sobre limitações de poder americano mesmo em áreas onde os Emakiasiwa historicamente dominaram. E sobre como rapidamente equilíbrios podem mudar quando nações mobilizam recursos e talento em escala e com determinação que democracias frequentemente acham difícil de igualar. Prepare-se, porque o que você está prestes a aprender vai mudar como você pensa sobre equilíbrio de poder tecnológico global. Vamos começar. Transição. Música muda para tom mais técnico e investigativo. Então vamos direto ao ponto. O que exatamente a China conseguiu que está causando tal choque e preocupação? Embora múltiplas fontes estejam relatando detalhes ligeiramente diferentes, e alguma informação permanece classificada ou não confirmada, o quadro geral que está emergindo é extraordinário. A China, aparentemente, conseguiu avanço significativo em tecnologia de semicondutores de ponta, especificamente a capacidade de fabricar chips em nós de processo extremamente avançados que até agora apenas punhado de empresas no mundo podiam produzir. Estamos falando sobre chips na faixa de 7 nanômetros ou possivelmente até menores. O tipo de semicondutores avançados que alimentam tudo desde smartphones de última geração até sistemas de inteligência artificial, até aplicações militares críticas. Para entender por que isso é tão significativo,
Você precisa entender onde a comunidade de inteligência ocidental acreditava que a China estava. Depois de anos de controles de exportação cada vez mais rigorosos, particularmente restrições sobre equipamentos de fabricação de semicondutores ultra-avançados da ASML e outras empresas ocidentais, a avaliação de consenso era que a China estava efetivamente travada em nós de processos mais antigos e maiores, talvez 14 nm na melhor das hipóteses, possivelmente atrasada em 5, 7 anos atrás das capacidades de ponta. Essa avaliação era baseada em lógica aparentemente sólida. Fabricar semicondutores avançados requer equipamentos incrivelmente especializados e caros, particularmente máquinas de litografia de ultravioleta extremo, EUV, que custam mais de 150 milhões de dólares cada. E são feitas por, essencialmente, apenas uma empresa no mundo, a ASML da Holanda. Os Estados Unidos pressionaram com sucesso a Holanda a negar à China acesso a essas máquinas EUV. Sem EUV, pensamento convencional era: a China simplesmente não poderia fabricar os chips mais avançados. Mas agora parece que a China encontrou maneira de contornar essa limitação, seja através de avanços em técnicas de litografia alternativas, através de múltiplos padrões usando equipamentos mais antigos de formas inovadoras, ou possivelmente através de abordagens completamente novas que especialistas ocidentais não previram. Os detalhes técnicos exatos permanecem obscuros e são assunto de análise intensa, mas resultado é inegável. Chips estão sendo produzidos, eles funcionam, e suas capacidades são muito mais avançadas do que a inteligência ocidental estimou ser possível, dada restrições sob as quais China estava operando. Há múltiplas fontes convergentes para esta conclusão. Primeira, SMIC, Semiconductor Manufacturing International Corporation, maior fabricante de chips da China, aparentemente está produzindo chips para Huawei e outras empresas chinesas em nós de processo que deveriam estar além de suas capacidades técnicas. A análise de teardown de dispositivos Huawei recentes encontrou chips com características consistentes com processos de 7 nm ou melhor. Segunda, empresas chinesas de design de chips estão produzindo projetos que apenas fazem sentido se tiverem acesso a processos de fabricação avançados. Você não projeta chip para processo que não pode fabricar. Terceira, e talvez mais alarmante do ponto de vista de segurança nacional, há indicações de que chips avançados produzidos domesticamente estão encontrando caminho para aplicações militares chinesas. Sistemas de armas, supercomputadores usados para simulações de armas, sistemas de vigilância de IA. Isso transforma de questão econômica em questão direta de segurança nacional para os Estados Unidos e aliados. Transição. O tom fica mais analítico, gráficos de cadeias de suprimento aparecem. Agora, antes de prosseguirmos, precisamos entender por que avanços em semicondutores importam tanto. Por que isso não é apenas mais uma história de tecnologia, mas questão de importância geopolítica genuína que está provocando reação de emergência de Washington? Semicondutores avançados são literalmente fundação de poder econômico e militar moderno. Eles estão em tudo que importa no século XXI. Superioridade militar moderna não é sobre ter mais tanques ou mais soldados. É sobre ter sistemas de armas mais inteligentes, melhores comunicações, melhor reconhecimento e vigilância, capacidades cibernéticas superiores. Todos dependem fundamentalmente de chips avançados. Liderança econômica depende de estar na vanguarda de tecnologias transformadoras, inteligência artificial, computação em nuvem, veículos autônomos, internet das coisas, comunicações 6G. Novamente, todos fundamentalmente dependem de semicondutores avançados. País que lidera em chips, lidera nessas indústrias do futuro. Os Estados Unidos entenderam isso e, nos últimos anos, construíram estratégia elaborada projetada para negar à China acesso às ferramentas e tecnologias necessárias para fabricar chips de ponta. A ideia era criar fosso tecnológico, manter a China permanentemente atrás em capacidades críticas de semicondutores,
garantindo assim que sistemas de armas americanos permanecessem tecnologicamente superiores e que empresas americanas mantivessem liderança em indústrias que dependem de chips avançados. Essa estratégia envolveu múltiplas camadas: controles de exportação sobre equipamentos de fabricação de chips, restrições sobre software de design de chips, limitações sobre materiais especializados e, crucialmente, pressão diplomática sobre aliados, particularmente Holanda, Japão e Coreia do Sul, para negar à China acesso às suas tecnologias de semicondutores também. Custou capital político significativo para Washington construir essa coalizão. Holanda não queria necessariamente cortar lucrativo mercado chinês para a ASML. Empresas japonesas de equipamentos de semicondutores ficaram hesitantes em perder negócios. Mas através de combinação de pressão e persuasão, Estados Unidos construíram um regime de controle de exportação relativamente robusto, especificamente visando capacidades de semicondutores avançados da China. E por alguns anos pareceu estar funcionando. Produção de chips da China estagnou em nós mais antigos. Huawei, antes líder global em smartphones e equipamentos de telecomunicações, viu suas vendas despencarem porque não podia obter chips avançados necessários para dispositivos competitivos. Ambições da China em IA, supercomputação e outras áreas pareciam estar atrasadas por falta de acesso a semicondutores de ponta. Mas agora, esse avanço aparente sugere que estratégia de contenção tem limitações fundamentais. A China, com seus recursos maciços, base de talentos e determinação estatal, encontrou maneiras de contornar ou superar barreiras que deveriam ser intransponíveis. E isso muda cálculo para formuladores de políticas americanos de formas profundas. Transição. Tom fica mais tenso. Imagens de reuniões governamentais. A reação americana a este desenvolvimento tem sido rápida e, por relatos, próxima do pânico em alguns círculos. Agora, pânico é palavra forte. E não estou sugerindo caos não profissional, mas há reconhecimento urgente nos mais altos níveis do governo de que suposições fundamentais sobre trajetória tecnológica da China estavam erradas e que a estratégia atual precisa ser revisada drasticamente e rapidamente. Múltiplas reuniões de alto nível aconteceram na última semana envolvendo Casa Branca, Departamento de Comércio, Departamento de Defesa e agências de inteligência. Objetivo: entender como isso aconteceu, avaliar quão avançadas capacidades da China realmente são e formular resposta. Várias opções estão sendo discutidas e algumas já estão sendo implementadas ou preparadas para implementação rápida. Primeiro, controles de exportação drasticamente expandidos. Se controles atuais têm brechas que permitiram esse avanço, então brechas precisam ser fechadas. Isso pode significar restrições muito mais amplas sobre categorias inteiras de equipamentos de semicondutores, não apenas máquinas de ponta. Pode significar controles sobre ferramentas que atualmente parecem não críticas, mas que aparentemente a China está usando de formas criativas. Pode significar restrições sobre manutenção e serviço de equipamentos que já foram vendidos à China em anos anteriores. Segundo, pressão intensificada sobre aliados para alinhar políticas. Se Holanda, Japão e Coreia do Sul não estão sendo rigorosos o suficiente em seus próprios controles de exportação, Washington vai empurrar mais forte. Isso pode incluir ameaças veladas ou explícitas de que empresas que ajudam capacidades de semicondutores da China podem perder acesso ao mercado americano ou tecnologias americanas. Terceiro, investimento massivamente acelerado em capacidade doméstica de fabricação de chips do IP Monilhazewa. O CHIPS Act já alocou 52 bilhões de dólares para isso, mas há discussões sobre se ainda mais investimento é necessário e se os prazos precisam ser acelerados drasticamente. Dependência americana de fabricação de chips taiwanesa, TSMC, e coreana, Samsung, é vista como vulnerabilidade estratégica, especialmente se a China está fechando lacuna tecnológica mais rápido que esperado. Quarto, potencialmente,
medidas muito mais agressivas visando empresas chinesas de semicondutores diretamente. Isso pode incluir sanções mais amplas, listagens de entidades que efetivamente cortam empresas do ecossistema tecnológico global ou até medidas que tentam interromper operações existentes através de negação de peças de reposição, software ou suporte técnico. Quinto, e mais controverso, há discussões sobre se os Estados Unidos devem considerar ações mais coercitivas para interromper progresso tecnológico da China. Isso poderia variar de guerra cibernética, visando instalações de pesquisa de semicondutores chinesas, a operações de inteligência para roubar segredos tecnológicos, ironicamente espelhando o que a China é frequentemente acusada de fazer. Há até mesmo opções cinéticas em cenários de conflito. Essas opções mais extremas são altamente sensíveis e provavelmente permanecem no reino do planejamento de contingência, ao invés de política ativa. Mas fato de que estão sendo discutidas mostra quão seriamente isso está sendo levado. Transição. Música fica mais sombria. Imagens de tensões geopolíticas. Agora vamos falar sobre o que este desenvolvimento significa para Taiwan, porque essa é conexão que não pode ser ignorada e que torna tudo mais urgente e potencialmente perigoso. Taiwan, especificamente TSMC, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, tem sido essencialmente escudo tecnológico de Taiwan. TSMC produz aproximadamente 90% dos chips mais avançados do mundo. Apple, Nvidia, AMD, Qualcomm, todas dependem de TSMC para seus chips de ponta. Militares dos EUA dependem de chips feitos por TSMC para sistemas de armas avançados. Essa dependência criou o que é frequentemente chamado de escudo de silício de Taiwan. A lógica: a China não pode invadir Taiwan porque isso interromperia TSMC e cortaria a própria China e o mundo inteiro do fornecimento de chips avançados. E os Estados Unidos devem defender Taiwan porque perder TSMC para controle chinês seria catástrofe estratégica. Daria à China controle sobre tecnologia mais crítica do século XXI. Mas se a China está desenvolvendo capacidades avançadas de fabricação de chips domesticamente, o escudo de silício de Taiwan enfraquece. Se a China pode produzir seus próprios chips avançados, não é mais tão dependente de importações de Taiwan. E se China não é dependente de chips de Taiwan, então interromper TSMC através de invasão ou bloqueio torna-se menos autodestrutivo. Simultaneamente, a urgência de os Estados Unidos manterem acesso a TSMC aumenta. Se chips chineses estão melhorando, então manter acesso a capacidades ainda mais avançadas da TSMC torna-se ainda mais crítico para manter vantagem tecnológica americana. Essa dinâmica torna a questão de Taiwan simultaneamente mais perigosa e mais central para equilíbrio de poder global. Analistas de defesa já estão revisando avaliações de probabilidade de ação militar chinesa contra Taiwan à luz deste desenvolvimento tecnológico. Há também questão de precedente e percepção. Se a China demonstrou capacidade de conseguir avanços tecnológicos significativos, apesar de controles de exportação elaborados e pressão internacional coordenada, o que mais pode conseguir? Se conseguiu isso em semicondutores, pode conseguir avanços similares em computação quântica, hipersônica, inteligência artificial, biotecnologia, percepção de impulso tecnológico, importa geopoliticamente. Países ao redor do mundo estão observando dinâmica EUA-China e fazendo julgamentos sobre qual lado está ascendendo e qual está em declínio relativo. Avanço tecnológico dramático da China, conseguido sob o nariz de aparato de contenção americano, envia sinal de que a China é mais formidável, mais inovadora, mais capaz do que muitos assumiram. Isso pode influenciar decisões de alinhamento de países que estão indecisos sobre quão estreitamente alinhar com os Estados Unidos versus manter laços com a China. Transição. O tom fica mais reflexivo.
olhando para lições mais amplas. Vamos dar passo atrás e pensar sobre o que esta situação revela sobre natureza de competição tecnológica e limitações de estratégias de contenção tecnológica. Primeira lição: inovação é mais difícil de controlar do que tecnologia. Os Estados Unidos construíram controles de exportação focados em negar à China acesso a máquinas e ferramentas específicas necessárias para fazer chips avançados, mas não conseguiram, talvez não possam, controlar a engenhosidade humana, criatividade e determinação de encontrar caminhos alternativos. Engenheiros e cientistas chineses, quando confrontados com ferramentas negadas, aparentemente encontraram formas alternativas de conseguir resultados similares. Talvez através de técnicas de múltiplos padrões, que usam máquinas mais antigas de formas inovadoras. Talvez através de abordagens completamente diferentes, que especialistas ocidentais não previram porque não são como eles fariam. Lição: subestimar capacidade de adversário determinado com recursos abundantes de inovar ao redor de obstáculos é erro estratégico. Segunda lição: contenção tecnológica tem custos significativos mesmo para quem impõe controles. Empresas ocidentais de equipamentos de semicondutores perderam mercado chinês lucrativo. Isso significa menos receita para investir em P&D, menos economias de escala, competitividade potencialmente reduzida a longo prazo. Há argumento de que controles de exportação podem ter realmente incentivado exatamente o resultado que pretendiam prevenir, empurrando a China a investir maciçamente em autossuficiência tecnológica. Terceira lição: modelo chinês de desenvolvimento tecnológico dirigido pelo Estado tem vantagens que democracias de mercado livre acham difícil de igualar. Quando o Partido Comunista Chinês decide que semicondutores são prioridade estratégica, pode mobilizar recursos em escala espantosa. Centenas de bilhões de dólares em investimento, pesquisadores recrutados globalmente, paciência para desenvolvimento de longo prazo sem pressões de lucro trimestral, coordenação entre múltiplas empresas e instituições de pesquisa. Empresas ocidentais operam sob lógica de mercado diferente. Precisam entregar retornos aos acionistas. Não podem facilmente justificar projetos de décadas que podem nunca ser lucrativos. Esse é força. Eficiência de mercado impulsiona a inovação, mas também é fraqueza quando competindo com o adversário, que não é constrangido por essas pressões. Quarta lição: alianças tecnológicas são mais frágeis do que alianças de segurança. Durante Guerra Fria, aliados de segurança dos US geralmente seguiam liderança americana em questões de contenção soviética, porque a ameaça militar era clara e comum. Mas em competição tecnológica com a China, interesses são mais divergentes. Empresas holandesas, japonesas e coreanas veem a China como mercado enorme, não apenas ameaça. Governos querem manter boas relações econômicas com a China, mesmo enquanto aliados de segurança dos Yasemaiwa. Manter coalizão tecnológica unida contra a China requer constante esforço diplomático. E mesmo assim, sempre haverá pressão para furar controles, fazer exceções ou interpretar regras frouxamente. A China é adepta de explorar essas rachaduras. Transição. Tom fica mais urgente olhando para implicações futuras. Então, para onde isso vai? Quais são cenários plausíveis para como competição tecnológica a China evolui à luz deste desenvolvimento? Cenário 1. Escalação de controles e fragmentação acelerada. Estados Unidos e aliados respondem com controles de exportação ainda mais rigorosos e abrangentes, tentando fechar cada brecha possível. A China acelera investimentos em autossuficiência, determinada a nunca mais ser vulnerável a cortes de tecnologia ocidental. Resultado: ecossistema tecnológico global fragmenta-se em bloco liderado pelos IPUs e bloco liderado pela China com interconexão mínima entre eles. Neste cenário, países ao redor do mundo são forçados a escolher qual ecossistema tecnológico aderir. Empresas precisam escolher operar em mercado americano, ocidental ou chinês, mas não ambos. Inovação desacelera porque colaboração global diminui.
Custos sobem porque economias de escala são perdidas, mas cada bloco tem resiliência de não depender do outro. Cenário 2. Equilíbrio competitivo persistente. A China alcança paridade aproximada com o Ocidente em semicondutores e outras tecnologias críticas. Nenhum lado tem vantagem esmagadora. Ambos continuam inovando. Ambos têm forças e fraquezas. Resultado: competição permanente mas estável, onde ambos os lados mantêm capacidades suficientes para dissuadir outro de ações agressivas. Este seria similar a equilíbrio nuclear da Guerra Fria. Nenhum lado pode vencer decisivamente. Então ambos coexistem em rivalidade cautelosa. Permite alguma interação econômica contínua em áreas menos sensíveis, enquanto compete intensamente em domínios estratégicos. Cenário 3. Liderança tecnológica chinesa. A China não apenas alcança, mas supera o Ocidente em tecnologias-chave. Suas escalas massivas, investimento coordenado e disposição de aceitar custos de curto prazo para ganhos de longo prazo dão vantagens decisivas. Resultado: mudança significativa em equilíbrio de poder global em direção à China, com países cada vez mais gravitando para a esfera tecnológica e econômica chinesa. Este seria pesadelo estratégico para os Estados Unidos. Não apenas perda de liderança tecnológica, mas todos os benefícios geopolíticos que fluem dela. Este cenário é o que está impulsionando urgência na resposta americana atual. Cenário 4. Convergência através de crise ou diplomacia. Algum evento, talvez crise global, talvez mudança de liderança em um ou ambos os países, talvez reconhecimento mútuo de custos insustentáveis de competição, leva a alguma forma de acomodação. Não amizade ou parceria total, mas pelo menos regras mutuamente acordadas sobre competição tecnológica, áreas onde cooperação continua, e guardrails para prevenir escalação perigosa. Este parece menos provável dada a trajetória atual, mas não é impossível. Sempre há potencial para desenvolvimentos inesperados que mudam cálculos. Transição. Tom fica pessoal e conclusivo. Qual cenário é mais provável? Honestamente, estamos em momento de grande incerteza.